Eu lembro de partes da minha infância que eu e o irmão fomos criados com, assim, realmente um ensino mais tradicional. A nossa família era bem, assim, firme, rigorosa. E eu lembro de situações como na igreja que a gente tinha que prestar atenção na homilia. E eu lembro de momentos que às vezes a gente chegava em casa e no domingo e aí depois minha mãe e meu pai, eles perguntavam se alguma palavra-chave que tinha tido da homilia ou do salmo, alguma coisa assim, para ver se a gente realmente sabia, para ver se aquilo ia realmente penetrar no nosso coração para agir durante a semana. Então a gente tinha que ficar sentadinho, bonitinho, nada de ficar correndo na igreja. E da educação, eu lembro que eu nunca fui muito boa de história e a minha mãe era professora de história. Então eu lembro que eu sempre penei muito para essa parte da parte de humanas. E aí essa parte eu sempre ia recorrer a ela, porque ela como professora de história nada mais justo do que me ajudar. Então eu lembrava que eu chegava para ela já com um resumo meio pronto, perguntava o que você acha que pode cair na prova, o que você acha sobre esse tema, e aí ela ia me orientando, e aí eu fazia a prova e ia bem. Mas era sempre essa parte assim, ela era firme, não, nada de moleza, ela era firme para me ajudar, mas aí eu tinha a recompensa depois com a nota que eu passava na prova. A minha mãe sempre foi uma mãe também muito enérgica. A forma dela amar era fazendo com que a gente entregasse resultado. Na escola eu jogava vôlei, ela cobrava demais, ela era muito exigente. Mas eu entendi que quando os meus filhos nasceram, parece que nasce um filho, nasce um talento novo. Um talento que vem carregado de responsabilidade. Então, quando os meus filhos nasceram, eu fui educando eles dessa forma, amando. Eu dizia sempre, todos os dias, Vitória, a mãe já te falou hoje? Ela fala, ai mãe, já sei, eu te amo. Porque eu sempre replicava isso, porque eu não ouvia isso da minha mãe. E eu fui replicando, ao mesmo tempo que eu falava e eu dizia que amava, eu também cobrava a responsabilidade. Eu acho que isso fez toda a diferença na educação dos meus filhos. Eu lembro que quando eu era criança, nasci vendo minha mãe pregar no grupo de oração, animando o grupo de oração. E eu sempre vi ela sempre muito comunicativa, ela sempre teve muita facilidade em falar em público, em falar no microfone. E aí eu lembro que quando eu era criança, tinha uma professora minha que ela era também da igreja. E aí ela sempre falava, Vitória, você tem o dom da sua mãe de falar em público. Vitória, você tem o dom da sua mãe de falar no microfone. E aí, na escola, às vezes tinha alguns eventos, e aí ela falava, acho que você tem que herdar o dom da sua mãe e tem uma leitura que tem para fazer, porque teve uma parte que eu estudei num colégio religioso, e aí tinha um evento que era para fazer na escola, você vai fazer a leitura. Então, essa parte também me motivou a fazer alguma coisa com que eu me referenciasse na minha mãe. Então, essa parte de ter uma postura também para conseguir falar, eu sei que hoje em dia, algumas coisas que, no meu trabalho mesmo, eu vejo que eu herdei essa postura de não ter medo de falar com as pessoas, eu herdei da minha mãe, isso eu tenho certeza. A maternidade, ela gerou em mim uma nova mulher, porque eu pude olhar para trás e perceber que eu precisava dar passos em direção ao planejamento, à ordem, à segurança para os meus filhos. Hoje os meus filhos são pessoas seguras. Essa questão de acompanhar a educação deles com amor gerou neles adultos seguros. Hoje eu tenho certeza que o dia que eu me for e eles ficarem, eles serão pessoas responsáveis e honestas. E o que eu percebi muito forte é que a maternidade trouxe uma responsabilidade exigente, mas não manipulável. Eu percebi que para defender os meus filhos, eu tinha que fazer do meu jeito, acreditando no Deus que eu servia e que não era o que as pessoas falavam no meu ouvido que eu tinha que fazer como mãe. Eu adotei uma postura e assim eu sou na vida. Hoje eu tomo uma decisão, se eu acreditar, eu vou fazer do jeito que está dentro do meu coração, sem manipulação.
Mãe, é assim, preciso te falar. Tudo aquilo que a gente vivenciou desde a infância até hoje, tenho que te agradecer porque isso tornou eu e o Vinícius pessoas fortes, pessoas que não têm medo de conversar com as pessoas, não tinha vergonha desde criança de pedir nada pra ninguém. E isso a gente deve a você e ao pai. Mas a sua força, a sua determinação como mãe, como uma pessoa que realmente fez com que a gente acreditasse em tudo aquilo que a gente estava vivenciando desde a infância, fez com que nós nos tornássemos quem nós somos hoje. E eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente vai vivenciar agora com essa parte da campanha, tudo isso, você vai passar com isso com muita garra e muita força e determinação. E eu preciso olhar dentro dos teus olhos. E vou dizer que quando eu olho para você, Vi, eu vejo uma menina que cresceu, uma mulher hoje determinada. Eu consigo olhar e entender que eu consegui cumprir o meu papel de mãe, que era ensinar os valores, dar a base da fé, mas falar assim, ó, vai e faz do seu jeito. Porque você, além de linda, você me enche de orgulho. Ah, mãe.